Olá, no último episódio eu falei sobre preconceito e rigidez, sobre a armadilha de nem sempre se dispor de um plano. Nesse episódio aqui, agora, eu vou falar sobre o sentimento de segurança em suas variedades externas e internas e a opção da busca da realização pessoal como alternativa eficaz para se estar verdadeiramente seguro. Deixa aquele teu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não tiver se inscrito ainda, tá? E vamos nessa. Segurança não existe. Em algum momento do passado ensinaram a gente uma forma de redigir um texto apropriadamente, instruindo a gente sobre a necessidade de uma redação de ter introdução, desenvolvimento, conclusão. O chato é que a gente pode ter aplicado essa mesma lógica à nossa vida, numa expectativa que a gente tem de como ela seja. A gente tenta enquadrar a situação disso, a história que a gente quer vivendo. A gente olha para a infância como se fosse uma introdução. Quando a gente foi preparado para ser alguém na vida, daí o desenvolvimento é a nossa vida adulta, organizada, planejada, qual antecede a conclusão, que culmina com a aposentadoria e um esperado final feliz. Será até que ponto isso funciona exatamente assim para todo mundo? Essa maneira de pensar rígida aí, no que parece ser uma estrutura bem organizada, impede a gente de viver o aqui e agora. Viver conforme esse plano pressupõe uma garantia de que tudo vai correr bem, e nem sempre é assim. Segurança, o plano final, é coisa para cadáver. Ela está ligada à necessidade de certeza, de saber o que vai acontecer. Não dá para saber o que vai acontecer. Dessa maneira, dessa forma, segurança também quer dizer ausência de excitação, ausência de risco, ausência de desafio, ausência de aventura. Quer dizer, ausência de crescimento. Quando tem ausência de crescimento, isso significa morte. A segurança, sobretudo, é uma superstição. Ela não existe na natureza, nem nos filhos dos homens a sempre, durante todo o tempo. Evitar o perigo não é mais seguro do que a exposição direta a este, no longo prazo. A vida é uma aventura ousada ou não é nada. Quem disse essa máxima aí foi uma mulher chamada Helen Keller. Ela foi uma escritora, conferencista, ativista social norte-americana. Foi a primeira pessoa surda e cega a conquistar um bacharelado. É dela essa máxima que eu acabei de dizer. Em resumo, segurança é um mito. Enquanto nós formos seres viventes nessa terra aqui, nós nunca poderemos ter segurança. Eu digo mais, mesmo se segurança não fosse um mito, se fosse possível, ela seria uma maneira horrível de se viver. A certeza das coisas tanto mantém a gente no mesmo nível de capacidade, impedindo que a gente cresça, quanto acaba com a graça da brincadeira. Pensa o seguinte, por acaso seria interessante ficar preso numa cela, sendo alimentado na veia direto, com a cabeça fixa por um prego, uma caixa, sei lá, e sempre encarando o teto branco, que não muda, pela eternidade inteira? É uma maneira totalmente segura de se viver. Você topa ela? Está disposto? Está disposta? Então, essa palavra segurança, da forma que a gente está usando aqui, ela se refere às garantias externas, ou seja, coisas como dinheiro, posses, patrimônio, o tipo de teto que a gente tem por nossa cabeça, né? A casa que a gente mora, cargo importante. Agora, tem um outro sentido para essa palavra, o sentido que representa a garantia feita internamente. Esse conceito de segurança interior, para confiar em si mesmo, para enfrentar qualquer coisa que desça a montanha abaixo em cima da nossa cabeça, isso aí é a parte da autoestima, do senso de autoeficácia. As coisas podem desmoronar, uma crise econômica pode levar todo o teu dinheiro embora, o teto pode desabar na tua cabeça. Mesmo assim, você pode permanecer com a tua autoestima inabalável. Você pode ter tanta fé em você mesmo e na sua força interior, que as coisas ou as outras pessoas vão ser encaradas por você como imagens de uma pintura a qual você contempla. Essas pessoas trazem beleza, elas te agradam, mas a sua vida independe delas. Você é independente disso. Agora, tendo ouvido isso que eu falei até aqui, eu tenho certeza que você está até se sentindo atraído pela ideia de alcançar esse nível de saúde na tua autoestima, tocante esse negócio de autoeficácia, senso de autoeficácia. A primeira questão que já veio, ou se não veio, vai vir na tua cabeça, agora, né? É sobre a dificuldade de sair por aí andando livre.
pensando assim em autoeficácia, catando essa autoeficácia. O desafio está em lidar com a convicção de que a gente precisa realizar alguma coisa. A gente sente medo do fracasso, porque a gente foi educado a isso, pelo nosso universo cultural desde a nossa infância. É isso. Esse medo aí, a gente provavelmente carrega até hoje, talvez ainda carregue pela vida inteira se a gente não fizer nada a respeito. Eu vou dizer uma coisa, que quem estiver começando a se interessar por desenvolvimento pessoal talvez ainda não tenha ouvido. Fracasso não existe. Fracasso não existe. Fracasso é simplesmente a opinião de outra pessoa sobre uma maneira determinada, sobre a maneira determinada que uma ação devia ter sido praticada. O ponto-chave aqui é você saber que a partir do momento que você deixa de acreditar que algum ato precisa ser praticado de alguma forma determinada pelos outros, o fracasso se torna impossível. Se eu disser que existem dois tipos de pessoas no mundo, as que gostam de chocolate e as que estão erradas, você vai ouvir isso e vai pensar, porra, que absurdo, isso o cara tá de brincadeira, fazendo piada, né? Você percebe o tom. Agora, será que não existem pessoas no mundo que acreditam profundamente que, por exemplo, existem dois tipos de pessoa, as que seguem determinado livro sagrado e as que são infiéis aos deuses que elas acreditam, que por isso merecem todo o sofrimento, se possível morrer aqui agora, serem caçadas? Tem terrorista aí no mundo que pensa nisso? Ah, mas as minhas falhas, Carlos, e se eu falhar na prática aqui? Tá, sim, podem haver ocasiões em que a gente vai falhar em uma tarefa de acordo com nossos próprios padrões, tudo bem. A questão é deixar de fazer com que essas falhas sejam jogadas na nossa identidade, deteriorando a nossa autoestima. Não alcançar determinado resultado, né, em determinado esforço que a gente faz de forma alguma significa que a gente é um fracasso como pessoa. É isso que é o absurdo. Se fosse assim, a gente já tinha desistido de caminhar em duas pernas, de aprender a falar, até mesmo de engatear desde quando a gente era bebê. Faz sentido isso? Putz, caí, tentei engatear, não consegui, desisto, não sirvo pra andar não. Um bebê, já viu um bebê fazer isso? Não, né? Não faz sentido. Não faz sentido dizer, nossa, tropecei, sou um fracasso como caminhante, desisto de aprender de andar. Tá? Agora pensa comigo ainda. Qual a possibilidade de um animal chegar à conclusão que fracassou? Vê isso no natural, um animal que é só instinto. Imagina um cachorro latindo, aí chega alguém e diz pra ele assim, pô cara, cachorro, tu late mal pra caramba, hein? Você merece uma nota baixa aí nessa disciplina, né? Tá bom, nota 2, você é um péssimo latidor, desiste de latir, tá? Isso passa do limite do absurdo, não é verdade? Se um gato, ele tenta pegar um rato e não consegue, ele não fica se julgando incompetente e desiste. O bicho simplesmente continua a tentar pegar o rato lá sem pausa, né? Como se nada tivesse acontecido. Normal. Esse negócio de ficar se julgando fracassado é uma coisa que a gente decide fazer com a gente mesmo durante as nossas próprias caçadas. A gente foi, inclusive, educado a isso, entendeu? Isso é algo que não produz nada além de sofrimento e paralisia. Parece loucura e porque é um comportamento neurótico. Pior, é mais um dos que estão no que a gente chama de normalidade. Aquele que não se abate com as falhas nas tentativas do meio do processo é visto como alguém superior, é um cara super determinado, uma pessoa diferenciada, né? Todo mundo quer ser igual a ele, ou seja, fora do normal, né? O cara não está na normalidade. Isso aí é ridículo, gente. O que impede a gente de aplicar a mesma lógica natural no nosso comportamento e se libertar do nosso medo do fracasso? A gente é menos evoluído que o gato, que caça o rato? Vamos falar de uma determinada crença, que é limitante, mas a gente pensa que não é, e que é contra-intuitivo. Em princípio, a gente pretender derrubar ela. Olha só que interessante. A crença que eu vou falar aqui é página. É que a gente deve fazer o nosso melhor em tudo que a gente fizer. Isso é uma crença limitante, é furada essa. Eu sei que muita gente aí já está cruzando o braço. É difícil de engolir. Calma. Responde uma coisa para mim então aí. Olha só. Quando você sai para passear, para ver o pôr do sol com a pessoa amada, pode ser seus pais, pode ser seus filhos, pode ser seu cônjuge, sua namorada, seu namorado. Por exemplo, o quanto faz sentido você pretender fazer o melhor nessa situação? Vou fazer o melhor, vou sair para passear com a namorada. O que impede a gente de desempenhar diversas atividades, as quais a gente apenas cumpre e aprecia, ao invés de ficar se sentindo na obrigação de desempenhar elas com máxima habilidade? Tem que fazer o meu melhor.
sair com a minha namorada pra ver o pôr do sol. Sou estranho, né? Ridículo. Quando a gente embarca nessa anilha de fazer o nosso melhor em tudo, a gente tem de evitar tentar novas atividades. A gente deixa de apreciar as atividades antigas. Isso é muito triste. No próximo episódio, então, eu vou entrar em um tema muito popular, que é o perfeccionismo. Ele é o desdobramento desse assunto aqui, tá bom? Comenta aqui embaixo com aquele braço de força se esse conteúdo te ajudou. Se tiver qualquer dúvida, alguma coisa para levantar uma polêmica, chama aqui embaixo também, tá bom? Deixa o teu like, se inscreve no canal se você já não tiver feito isso desde o início e compartilha o link desse canal com seus amigos. Até o próximo vídeo. Take care of you, my inner child. Even if